Estende as mãos para cá, por favor. Vamos orar pela vida dele aqui. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu te peço nesta noite, Pai, a tua misericórdia sobre a vida deste jovem, obreiro da tua casa, Pai, que o Senhor escolheu a pregar a tua palavra. Esta noite ele está incumbido, meu Pai, de ministrar a tua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa usar-lhe poderosamente, Pai, dar palavras que vêm do teu coração ao coração dele, Pai, e prepara o nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa, Pai, desde já também eu te peço que eu venha repreender toda a retaliação de Satanás contra a vida dele, todo espírito de timidez caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa ele poderosamente, da forma como o Senhor quiser, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Deus. Mateus 14, 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, fica à vontade. Irmãos, antes de ir para a palavra, eu me sinto muito feliz e honrado, irmãos, por essa oportunidade de poder trazer a palavra de Deus. Porque eu me volto lá no comecinho do ministério, irmãos, no começo de tudo. Eu sofri a minha vida inteira, irmãos, com uma timidez tremenda. Os pastores que me acompanham, a minha família que me acompanha desde o começo, sabe a timidez tremenda que eu tinha, irmãos, e eu tenho até hoje. Mas naquela época, irmãos, eu me lembro que eu me escondia do pastor até para não receber a oportunidade. Uma vez o pastor Joab chegou para mim e falou assim: Abel, lá na célula tu vai orar. E eu me lembro que eu cheguei, irmão, lá na célula e eu comecei a suar, faltei desmaiar, a pressão baixou. E Deus, ele foi fazendo a obra, irmão, na minha vida. A gente foi orando, os pastores foram orando por mim. E Deus, ele foi tirando essa timidez de dentro de mim, irmãos. Então, para mim estar aqui hoje, trazendo a palavra, é mais um degrau que eu estou subindo, né? E eu me sinto muito feliz e honrado, irmãos. Eu me lembro que, muitas das vezes, eu já passei bem aqui de carro com o pastor Joab, na construção da igreja ainda. O pastor Joab falou assim para mim: Abel, um dia tu vai estar lá em cima naquele púlpito pregando. E eu só ficava assim: pastor, amém. E o coração já começava a bater forte, né? Mas Deus, ele foi fazendo a obra. E eu me sinto muito honrado, irmãos, e muito feliz por estar trazendo a palavra de Deus aqui hoje. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 9, 6... Isaías, ele fala referente a Jesus Cristo, o Messias. Ele diz que ele é o Deus forte. Em Gênesis 17, capítulo 1,
Quando o próprio Deus fala com Abraão, o próprio Deus diz que eu sou o Deus onipotente, o todo-poderoso, o El Shaddai. Irmãos, nós temos que entender que nada é impossível para Deus. Deus, ele continuará sendo Deus, hoje e eternamente. Não importa as tempestades que aconteçam, não importa as dificuldades, o nosso Deus, ele é mais poderoso e ele é mais forte que tudo. Ele é mais forte até mesmo que nós, porque a força do homem, ela pode acabar, mas a força de Deus, ela permanece para sempre. Nós podemos aprender com Jesus, mas um dos exemplos que Jesus nos deu é que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele tirava um momento a sós com Deus no monte para orar. No momento em que Jesus, ele multiplica os pães e os peixes, ele manda os discípulos irem atravessar o mar, irem para outra banda, e Jesus, ele fica ali despedindo a multidão. E quando os discípulos vão para o mar, Jesus, ele vai para o monte orar. Jesus, ele tira esse momento de oração. Jesus, em todo momento, quando operava milagres e maravilhas, ele tirava esse momento de oração no monte. Ele buscava a presença de Deus. Então, irmãos, nós devemos tirar esse exemplo para nossas vidas. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, nós queremos fazer a diferença. Nós devemos tirar esse momento com Deus, de orar. Porque se nós não tivermos uma comunhão com Deus, nós não tivermos esse momento a sós com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela se esfria. E a gente não vai conseguir viver o melhor dessa terra. Porque sem Deus nada nós conseguimos fazer, irmãos. Amém? Irmão, Jesus, ele é mais forte até mesmo que o próprio temporal. Como eu falei, Jesus, ele mandou os discípulos irem para o outro lado. E ali os discípulos, eles se depararam com uma forte tempestade. E eles tiveram medo. Mas o próprio Jesus, ele veio andando por sobre as águas. Não teve tempestade, não teve mar, não teve nada que pôde impedir Jesus de passar por sobre as águas. Não teve tempestade, não teve nada que fosse impedir o poder de Deus. E ali os discípulos, eles tiveram medo. Mas Jesus, ele apareceu ali, andando por sobre a tempestade. Jesus, ele acalmou a tempestade 2 vezes na Bíblia. E nós podemos tirar para nós que não existe momentos ou vezes que Jesus pode acalmar a tempestade nas nossas vidas. Jesus, ele acalmou a tempestade 2 vezes. E muitas vezes a tempestade que nós passamos na nossa vida, Jesus, ele pode acalmar essa tempestade todas as vezes, irmãos. Jesus, como eu falei, ele acalmou 2 vezes, para nos mostrar que traz a paz às nossas vidas, quantas vezes for preciso. Jesus, ele é maior que a tempestade que eu e você estamos enfrentando. Jesus, ele é maior que tudo e ele é poderoso. Jesus, ele foi mais forte, irmãos, até mesmo que o próprio medo. Os discípulos, eles reagiram com medo quando eles se depararam ali com a tempestade. Quando eles viram alguém andando sobre as águas, eles ficaram amedrontados. É um fantasma. Só que Jesus falou, não temais, sou eu. Jesus, ele andou por sobre as águas para mostrar o seu equilíbrio sobre os temporais. Ou seja, sobre as incertezas e dificuldades tumultuosas. Enquanto as pessoas perdem o equilíbrio, Jesus consegue manter sobre as águas. Jesus mostrou sua força sobre os temores humanos para nos ensinar que junto com ele estamos seguros. Repita, irmãos, não tenha medo. Peça a Jesus para te dar equilíbrio para vencer os temporais que você enfrenta e não te deixar cair. Jesus, ele mostrou esse equilíbrio, irmão, por sobre as águas. Nós devemos pedir esse equilíbrio para Jesus também, para em meio ao temporal, para nós não duvidarmos, para nós termos o equilíbrio e confiarmos nele. Jesus, ele te dá equilíbrio, irmãos, em meio ao temporal. Basta apenas que você peça, que você confie nele. Jesus, ele foi mais forte até mesmo que as dúvidas. Quando Pedro, ele pediu para Jesus para andar sobre as águas, Pedro, ele teve um ato de coragem. Mas no mesmo tempo que ele teve um ato de coragem, ele teve um ato de dúvida. Porque ele pergunta, Senhor, se és tu,
faça-me andar por sobre as águas. E quando Pedro ele anda por sobre as águas, ele perde o foco, ele perde o alvo, o objetivo. E quando ele se depara com o vento, ele cai e ele começa a afundar. Jesus, hoje ele te garante muitas promessas. Não duvide, apenas creia que Jesus é maior que todas as suas incertezas. Pedro ali ele teve dúvida, mas Jesus ele apareceu ali e retirou Pedro ali no momento que ele estava afundando. Então, irmãos, nós não podemos ter dúvida alguma que Deus ele pode operar nas nossas vidas, que Deus ele pode nos tirar do temporal, que Deus ele pode tirar muitas das vezes a dor que está no nosso coração, a dificuldade que nós enfrentamos. Jesus ele pode todas as coisas, irmãos. A palavra-chave para isso é fé. Nós devemos ter fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos operar a fé. A fé, ela deve germinar no nosso coração, irmãos. Porque se nós tivermos dúvida, como que nós iremos conseguir as coisas? No momento que nós estamos na prova, na luta, se nós tivermos dúvida, como nós vamos passar? Como nós vamos conseguir? Nós devemos ter fé e confiar, irmãos, que Jesus está do nosso lado, que Jesus é poderoso, que Jesus ele pode todas as coisas. Irmão, Jesus ele é mais forte até mesmo que a morte. O momento em que Pedro ele afundou, ali ele deve ter pensado que ele morreria. Só que Jesus apareceu ali mais uma vez e retirou Pedro daquele momento ali e trouxe Pedro novamente à vida. Quando nós vamos para a Bíblia, a filha de Jairo estava morta, mas Jesus disse que ela estava apenas dormindo. Jesus conseguiu ressuscitar a filha de Jairo. Quando o primo de Jesus, Lázaro, estava morto, Jesus também ressuscitou Lázaro da morte. E quando Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, mais uma vez nos mostrando que ele é mais forte até mesmo que a própria morte, irmãos. A palavra de Deus nos diz que a partir do momento em que Jesus ele adentrou sobre o barco, a tempestade ela acalmou, ela se cessou, irmãos. Essa tempestade, irmãos, esse barco, na verdade, é eu e você. Nós somos um barco que muitas das vezes estamos passando pela tempestade, pela dificuldade. Mas a partir do momento em que nós deixamos Jesus Cristo entrar no barco, entrar na nossa vida, Ele tem todo o poder para acalmar toda a tempestade que nós estamos passando. Como eu falei, Jesus ele mostra que quando entra no nosso viver, Ele traz paz, Ele traz segurança, Ele traz a vida eterna. Nós devemos confiar em Jesus, irmãos. Jesus ele é mais forte que tudo. Ele foi mais forte que a morte. Ele foi mais forte que o medo, do que a dúvida. Ele foi mais forte que a própria tempestade. Ele acalmou a tempestade. A partir do momento que ele entrou no barco. Como eu falei, esse barco somos nós, irmãos. Nós devemos permitir com que Jesus entre dentro desse barco. Que Jesus habite no nosso ser. Jesus ele pode nos trazer a paz. Ele pode nos trazer amor. Onde havia tristeza, Jesus ele pode nos trazer a alegria, irmãos. Irmãos, não existe força maior do que Jesus. Seu poder é infinito e inesgotável, irmãos. Jesus, ele continua o mesmo eternamente. Essa palavra, irmãos, ela tocou muito ao meu coração. Porque, como eu falei, eu passei muito por um processo de timidez extrema. Um medo. Eu não tinha vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. Mas eu tinha vergonha e timidez em falar em público. E a partir do momento que o pastor Giovanni ontem, ele me deu essa responsabilidade, poder trazer a palavra aqui hoje, eu senti medo. Teve um momento que eu senti medo, eu falei que eu não vou conseguir. Né? O medo, ele traz esse sentimento em nós. Esse sentimento de fraqueza, de desistência, que a gente não vai conseguir. Mas a partir do momento que eu li essa passagem aqui, e que eu vi, que os discípulos eles tiveram medo, mas a partir do momento que Jesus chegou, Jesus ele fez toda a diferença, trouxe paz, tirou todo o medo dos discípulos, acalmou a tempestade. Eu me senti em paz da mesma forma, irmãos, porque essa palavra também falou muito comigo. E eu pude perceber, irmãos, também
que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Pai. Nós devemos depositar toda a nossa confiança em Cristo. Nós temos, irmãos, que viver o melhor dessa terra. Mas se nós passarmos por qualquer dificuldade na nossa vida, se nós desistirmos, nós parar na beira do caminho, como é que nós vamos conseguir? Como é que nós vamos alcançar a vida eterna? Jesus, ele não falou que seria fácil. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, mas nós devemos depositar nossa confiança em Deus e crer que muitas das vezes, se a cruz está sendo pesada de ser carregada, Ele pode nos ajudar a levar ela também. Jesus, Ele está ao nosso lado em todos os momentos, para acalmar a tempestade, para fazer a diferença, para nos ajudar, irmãos, para nos encorajar, para nós podermos prosseguir em comunhão uns com os outros. Que nós possamos aprender a confiar nesse Deus, irmãos. Nós possamos reconhecer a sua grandeza. Que nós possamos perceber que não há barreiras, não há impedimentos que possam impedir com que Jesus opere um milagre em nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos de um processo de libertação na nossa vida. Muitas das vezes uma palavra lançada há muito tempo, que toma conta do nosso pensamento, da nossa vida. Muitas das vezes um vício, um mal. Mas nós devemos confiar em Deus, que Ele pode nos libertar, que Ele pode fazer a diferença, que Ele pode sim, irmãos, nos libertar do vício, dessa palavra lançada há muito tempo. Basta apenas que nós confiemos nele e que nós possamos permitir com que Ele entre no barco, irmãos, e possa acalmar a nossa tempestade. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, eu não sou o melhor pregador, né? Primeira vez que eu estou pregando, mas eu me sinto muito honrado, irmãos, por essa oportunidade. Eu agradeço, espero que os irmãos tenham entendido, que essa palavra possa tocar no seu coração, assim como falou comigo e tocou no meu coração também, irmãos. Que a todos os dias nós possamos depositar nossa confiança no Pai, que a cada dia nós possamos caminhar lado a lado com Ele. Promessa dEle é que Ele nos dará um galardão no céu. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nos dará um corpo de glória. E lá no céu, onde Ele for, ali nós estaremos com Ele também. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.